Bom, o tema hoje eu quero tratar rompendo crenças e correntes, né? Crenças limitantes, que é algo bem comum, as pessoas já virou clichê, né? Todo mundo fala a respeito disso. Autossabotagem, armadilhas da mente e do ego, né? Então a gente precisa entender que hoje não é só mais uma reunião, né? É o dia que a pessoa que você vai entender, porque a sua vida ainda está travada em áreas aonde Deus já deu um sim, né? E eu sempre gosto de iniciar com uma história, né? Ou uma parábola, ou coisa do tipo. Agora, imagine um elefante, filhote, preso em uma pequena corda, em uma estaca no chão. Tá lá, tá preso. E ele tenta se soltar várias vezes, mas ele não consegue. Isso aqui é ele filhote, então ele está lá tentando lutar, tentando vencer aqueles obstáculos, né? Ele não tem tanta força ainda. Mas anos depois ele se torna um animal de 4 toneladas, ou seja, algo robusto, algo que tem muita força. Mas ele ainda continua preso na mesma estaca frágil. E aí vem uma pergunta, né? Por quê? Porque ele acredita que não consegue. E assim somos nós, presos em cordas invisíveis de crenças antigas que te fazem esquecer a força que você carrega. Não é? Então, muitas vezes a gente está preso em situações porque nós desconhecemos quem somos. Nós desconhecemos o poder que nós temos, nós desconhecemos a força que temos, né? Mas a conclusão dessa história é que a partir de hoje, essa corda ela se arrebenta, né? Se você realmente entender o poder que você tem. Então, não depende das pessoas, né? Depende de você. Não depende do seu pai, da sua mãe, do seu esposo ou esposa, ou seja, de quem quer que seja. Tudo depende de você, né? Então, a permissão é justamente isso. É tudo que te impede de viver. Então, a vida, ela é um ciclo de permissões, né? Mas existem dois tipos de permissão. A que vem de Deus e a que vem de você, né? Então, quantas vezes você desejou algo, buscou, acreditou, se esforçou e nada, absolutamente nada aconteceu? Quantas vezes você já desejou algo, buscou algo, acreditou com todas as suas forças, se esforçou ao máximo ali e nada aconteceu, né? Não porque você não merecia, não porque não era capaz, mas porque os céus não havia liberado. Então tem a permissão dos céus, ou seja, tem a permissão de Deus para que algo venha acontecer na sua vida, né? Deus, na sua infinita sabedoria, entende que há bênçãos que são perigosas antes da hora. Tem vitórias que, se vierem no tempo errado, te destroem, ao invés, né, de te levantar. Então, tem lugares que, se você ocupar sem maturidade emocional e espiritual, se tornam prisão e não bênção. Cao Yun, ele dizia assim, ó, aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. Ou seja, quanto mais nós negamos que precisamos de transformação, quanto mais negamos algo na nossa vida,
nós estaremos ali presos, né? Estaremos ali em uma prisão. Mas quando eu aceito o problema e busco a cura, busco a transformação, busco uma renovação, tudo isso vai te transformar. É por isso que nós estamos tratando de cura, de libertação. Por quê? Porque as pessoas acreditam que para ser milionário ou para ser rico só precisa fazer lançamentos na internet, né, hoje no mundo digital, se tornar um grande empresário, né, trabalhar feito louco, né, correr a vida inteira atrás dos seus sonhos e objetivos, né, enquanto você está doente, você está ferido. Essas coisas elas vão te bloquear. Então não adianta o céu querer liberar sobre a sua vida a bênção se você continua ferido, né? Se você continua preso em traumas, se você continua preso em situações que te impedem de avançar. Então, é esse o princípio. Ele é espiritual, né? Então, Deus ele não entrega um propósito sem antes te transformar. Ou seja, Deus não entrega propósito sem transformação. Ele só libera aquilo para o que você está preparado. Então, Deus não vai te dar, colocar sobre você 1 tonelada se você só consegue carregar 100 quilos. Né? Ele só vai te dar 1 tonelada se você está preparado para carregar essa tonelada. Né? Então, a gente precisa entender que os céus, ele às vezes, ele está liberando bênção sobre a sua vida, mas você não está pronto, né? Então, Deus já liberou, o céu já autorizou, a bênção já está à porta, mas você ainda não se deu permissão para viver. É o que a gente vai chamar aqui de crenças limitantes, né? Freud ele explica que o ser humano ele carrega bloqueios inconscientes que sabotam sua própria felicidade. Ou seja, traumas não resolvidos, culpa enraizada, medo de rejeição, medo de prosperar, medo de se expor, medo de ocupar espaço. Então você pede para Deus abrir a porta, mas quando ele abre a porta, o que acontece? Você se esconde, você foge. Você pede oportunidades, mas se recusa a se preparar emocionalmente para lidar com elas. Então você está lá pedindo as grandes oportunidades para Deus. Deus abre porta, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E quando essas oportunidades chegam para você, você se recusa a se preparar emocionalmente para lidar com elas. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, muitas vezes nós queremos um cargo, né, de alto escalão, mas nós não estamos preparados para lidar com aquela pressão. Muitas vezes nós queremos ser ricos, mas nós não estamos preparados para lidar com a riqueza. Muitas vezes nós queremos ser pessoas conhecidas, né? Mas nós não estamos preparados para lidar com a fama. Então, o céu ele só sustenta o que você consegue carregar. Por isso, não adianta a permissão divina se você não estiver pronto para se autorizar. Jung chama isso de integrar a sombra. Ou seja, olhar para os medos, fragilidades, egos, vícios emocionais e assumi-los como parte da sua história. Então, ou seja, você às vezes quer negar que precisa de uma cura. Às vezes você quer negar que não precisa de uma terapia. Às vezes você quer negar que você está ferido ou magoado em alguma área da sua vida. Então você precisa primeiro reconhecer para que haja cura. Então, como eu já falei aqui, a própria Bíblia vai trazer isso lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Ele vai dizer assim, olha, confessai os seus pecados para que sareis. Então, ou seja, quando eu reconheço as minhas falhas, quando eu reconheço as minhas fragilidades, a cura, a libertação. Então, eu preciso
reconhecer primeiro que eu tenho feridas, né? E eu preciso localizar onde estão essas feridas, em qual áreas da minha vida elas estão afetando. Muitas vezes é um relacionamento mal resolvido com os pais, muitas vezes foi um relacionamento mal resolvido de um casamento, muitas vezes é um relacionamento mal resolvido com os filhos. Enfim, tem várias áreas da nossa vida que precisa ser tratado. Mas o que nós fazemos? Jogamos o problema para debaixo do tapete, como se ele não existisse, como se aquilo ali não, né, fosse apenas uma história, né, que inventaram, né, inventaram essa história, colocaram em mim e pronto. Não, você realmente precisa de cura. Você realmente precisa de transformação. Você realmente precisa deixar essa dor para trás, né? Porque só quem reconhece a sua sombra pode caminhar na luz. Se você não reconhece que você tem esse problema, como você vai ser curado? Se você não reconhece que está na escuridão, como é que você vai conseguir andar na luz? Né? Jung ele vai dizer aqui, olha, olhar para os medos, fragilidades e egos. Né? Então, ou seja, e assumi-los como parte da história. Aqui ele vai dizer assim, olha, para que a sua sombra apareça, você precisa estar onde? Em um lugar que tenha luz. Então, ou seja, como é que a sua sombra vai aparecer se você está no escuro? Entende? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Colocando uma luz sobre você, para que as suas sombras apareçam, para que você comece a olhar as suas fragilidades, para que você comece a olhar aquilo que precisa ser tratado. Porque muitas pessoas, hoje, principalmente na internet, elas entram em mentorias, elas entram em planos de pessoas que só falam de riqueza, de abundância, né? Pessoas que hoje elas alugam iPhone, alugam carro, alugam mansões e vai fazer vídeos como se elas tivessem possuído aquilo ali. E elas vão vender cursos. E só depois elas enriquecem. Aí fica muito milionário vendendo curso, não é? Mas aí esquece. Que você ter tanto dinheiro no mundo e você está acabado emocionalmente? O que adianta, exemplo, um caso hoje que é muito comum é o caso do Whindersson Nunes. Né? Ele está lá. Tinha fama, tinha dinheiro, mas não tinha paz. Né? Tem glamour, viajava o mundo, mansões, mas a mente perturbada. Então, o que adianta você ter tanta coisa que esse mundo te oferece e você não tem paz? O que é que vai adiantar você querer crescer na vida sem uma estrutura, sem uma base? Não é? Então, a casa que ela é construída sob areia, quando vem os dias maus, ela vai desmoronar. Mas a casa que é construída sobre a rocha, mesmo que os dias maus venham, mesmo que as tempestades da vida venham, vai bater, mas ela não vai ser destruída. Então, a pessoa que ela cresce de forma saudável, sob uma base emocional, pode vir o problema que for, você vai conseguir permanecer de pé. Então, quando as pessoas elas oferecem para você destravar de vida, para você enriquecer, para você isso e você aquilo, mas elas esquecem de curar você e mostrar que o processo do seu crescimento não passa pela sua conta bancária. O processo do seu crescimento passa pela transformação de vida que você precisa ter. Entende? Então você precisa olhar dessa maneira e reconhecer as suas fragilidades. Porque só quem reconhece sua sombra pode caminhar na luz. Né? O que trava a tua vida não é a falta de talento, não é a falta de oportunidade, não é falta de oportunidades, né? Se falando dessa maneira, né? Mas é a falta de alinhamento, né? Enquanto você não estiver pronto no espírito e no natural, nada vai se sustentar. Nada vai se sustentar. Então a gente precisa entender dessa maneira. E a Bíblia ela vai ensinar. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, olha, para
Tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Então, esse tempo não é só um tempo cronológico, é tempo interno, é maturidade, é limpeza emocional, é alinhamento de caráter, é identidade resolvida. Porque a prosperidade sem identidade, ela é destruição. Você tem prosperidade, você tem dinheiro, mas você não tem identidade. Isso vai te destruir. Isso vai ruir a sua estrutura. Não é? Reconhecimento sem estrutura é ruína. Libertação sem consciência é escravidão com outro nome. Por isso a pergunta hoje não é se Deus quer te abençoar. A pergunta é: você está pronto para viver o que Deus pede? Você se autoriza a prosperar, a se curar, a ocupar? Porque o céu, ele já disse sim para coisas que você continua adiando. De repente, a bênção só está esperando você dizer assim, olha, eu quero. Ela já está perto de você. Você já venceu, superou vários obstáculos. Mas por medo, por auto-boicote, por apego a histórias antigas, e até que você decida romper essas barreiras internas, vai continuar orando por portas que você mesmo não teria coragem de atravessar. Então, o que, que adianta você orar, você pedir, você esbravejar, se você não tem coragem de avançar? O que é que vai adiantar você querer evoluir se você não tem coragem, né, de entrar nesse ringue? Um ringue do desconhecido. Você prefere a zona de conforto. Você prefere, né, aquele ambiente seguro, confortável, que você já domina ali. Então, o sucesso não se sustenta em quem está emocionalmente travado. Se os seus sentimentos estão travados, você vai começar bem e daqui a pouco vai ruir. E aí começa a pergunta, por que estava tudo tão bem? E do nada começa a acontecer problemas. A gente vai ver aqui o tal da pré-queda, como já falamos aqui outras vezes. A prosperidade não permanece na mão de quem não se sente digno. Né? Às vezes você ganha tanto dinheiro, mas você não se sente digno e sai gastando com coisas irrelevantes, né? Com coisas que não valem a pena. Né? E quando você vê, você está zerado novamente. Então a cura não se completa em quem ainda se apega ao trauma como identidade. Então, ou seja, Deus libera. Assim que funciona. Deus libera. Você permite. Você libera. Deus permite. Se os dois não andarem juntos, a vida trava. Então Deus libera, mas você não se permite. Você está lá. Às vezes você libera, você está pronto ali, tal, naquele momento ali para receber, mas Deus não permite, porque Ele já sabe do futuro. E Ele sabe como você vai lidar com aquela situação. Você não está totalmente preparado para viver aquilo que você tanto pede. Então, se os dois não andarem juntos, a vida vai travar novamente, vai travar completamente. Entende? Então, hoje, não peça apenas para o céu abrir. Peça para o teu interior aceitar. Peça para o teu ego parar de te sabotar. Peça para a tua mente romper com ciclos que te mantêm no raso. Você não se aprofunda, você não busca, você não corre atrás, fica sempre se colocando para baixo. Porque há coisas grandes que estão te esperando, né? E o céu só precisa de um sim, de dentro, para que o que está fora venha se manifestar. Então, você precisa acreditar. Se você não acreditar em você,
quem vai acreditar? Se você não correr atrás dos seus objetivos, quem vai correr? Se você não se aperfeiçoar, se você não buscar conhecimento, se você não buscar coisas que venham te renovar, quem vai fazer isso por você? Então, Deus ele só libera bênçãos quando você tem constância naquilo que você quer. O que acontece? Muitas pessoas elas são inconstantes, elas querem alguma coisa, lutam até certo ponto, no primeiro obstáculo ela faz o quê? Ela desanima, ela desiste. E aí volta para a estaca zero. Então, como é que algo vai acontecer se você não tem constância? Então, Deus, ou o universo, como queiram chamar, ele é onisciente, ele já conhece o futuro. Né? Ele sabe de todas as coisas. Então, ele sabe que se ele te der agora, você vai desistir no meio do caminho. Você não está pronto, você está queimando uma bala ali, jogando fora uma grande oportunidade, porque você não tem maturidade suficiente para lidar em um ambiente sob pressão. Principalmente quando se vai iniciar alguma coisa na vida. Porque todo início, ele é complicado. Se você vai casar, o início é complicado. Se você vai abrir uma empresa, o início é complicado. Se você vai fazer uma faculdade, o início é complicado. Não, tudo no início tem dificuldade. Mas só aqueles que têm perseverança, só aqueles que sabem onde querem chegar, eles vão permanecer firmes. Você vê na faculdade. O primeiro período da faculdade é o quê? A sala lotada, cheia de gente. Quando você vai chegar no último período daquela sala que tinha 6, 10 se formaram, 15 se formaram, às vezes 5 se formou ali e pronto. Então, ou seja, você vê uma grande multidão, muitos pararam no meio do caminho. Por quê? Porque eles não estão preparados para viver a grande bênção. Porque eles não estão com permissão para viver aqui. Eles não se permitem viver. As lutas têm mais força do que ele. Né? A dificuldade tem mais poder do que ele. Então, toda dificuldade que vem já derruba ele, como um jogo de boliche. Chega lá, joga a bola, derruba um bocado. Às vezes fica um em pé, dois em pé, três. Entende? Então, assim, a gente tem que entender que não adianta a gente querer algo se a gente não está pronto para suportar o processo. Não adianta querer ser conhecido se você não está pronto para lidar com a pressão, com a fama, né, com as cobranças. Então, você precisa saber aonde você quer chegar. Então, assim, muitas vezes, nós queremos viver algo que nós não estamos prontos para viver. Exemplo, quantas pessoas, né, até já citei esse exemplo aqui, que entraram nessas mentorias de lançamento e coisas do tipo, principalmente produto digital, né? Que diz assim, você vai fazer tantos R$ 1.000 em 7 dias, em um mês, em 15 dias, enfim. Estão lá nessa perspectiva. O mesmo professor, o mesmo conteúdo, a mesma técnica, o mesmo material, muitas vezes está lá disponibilizado. Então, aquele curso ali tem 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, só 10 conseguiram chegar no seu objetivo de faturar 100 mil em 7 dias. E o restante, por que não conseguiu? É justamente porque não tem a permissão. Muitas vezes a pessoa não tem a permissão nem do céu e nem a própria permissão dela. Outras têm a permissão delas, mas não têm a permissão do céu. E assim vai. Então a gente tem que entender isso, que antes de você querer
viver uma vida de abundância e prosperidade financeira, você precisa passar por uma vida de transformação interna. Se você não se curar, se você não se transformar, se você não reconhecer onde está lá a sua ferida, o seu trauma, nada vai acontecer. Vai ser aquela questão de altos e baixos na vida. Você nunca vai ter uma estabilidade. Uma hora você está bem, daqui a pouco você desmorona. Aí você vai lá de novo, uma hora está bem, outra hora tudo volta para estaca zero. Por conta do quê? Das suas emoções. E isso é a permissão. Então você não tem a permissão para viver a abundância, porque isso aqui ó, vai lá para o ventre. Isso aqui vai lá para quando você estava com você no dia do seu nascimento até os seus 7 anos. Dos seus 7 anos aos 12, 14 anos. Entende? Então, esses traumas precisam ser curados, ser sarados, para que você realmente possa viver uma vida de abundância. Entende? É por isso que nós estamos falando aqui desde o início sobre cura, sobre libertação, sobre restauração, ressignificar coisas, para que a gente realmente possa viver uma vida de abundância. Porque tem tanta gente que é milionária, tem dinheiro, mas não tem paz. Tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro, mas não tem uma vida saudável. Então, tem gente que é tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. Mas tem pessoas que não têm dinheiro, mas é rico. Porque ela tem paz, ela tem liberdade, ela tem uma família estruturada, ela tem seus sentimentos sarados, ela tem suas emoções organizadas. Não são perfeitas, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem falha, todo mundo tem traumas. Não existe ninguém 100% sarado. Não tem. Todos os dias nós iremos gerar em nós algum tipo de trauma, não é? Sendo que os traumas da infância, eles pesam muito mais do que os traumas da nossa vida adulta. Então a gente precisa entender que a permissão não está no futuro, a permissão ela está no passado. Enquanto você não resolver o seu passado, o seu futuro não vai andar. Enquanto você não liberar o perdão que você precisa liberar, não vai andar. E muitas vezes esse perdão não é para outras pessoas. Esse perdão é para você. Talvez você não se perdoa por vários motivos. Eu não quero ficar citando coisas aqui, né? Mas você sabe o que você precisa se perdoar, né? Talvez você um bloqueio que você tem é porque na sua infância você era chamado de burro, de preguiçoso, de irresponsável, né? Enfim, tantos nomes pejorativos que jogaram em nós na nossa infância, na nossa juventude ali, que isso gera bloqueios em nós, não é? Então, muitas vezes a gente quer avançar na vida, mas esquece de olhar para dentro. E são essas coisas que travam a nossa vida. E é isso, é a permissão. A permissão que você precisa dar para você avançar. Dizer assim, olha, eu deixo o meu passado para trás. Eu não posso resolver uma situação que eu era criança, eu não tenho mais como resolver. Como é que eu resolvo isso? Pô, liberando perdão, reprogramando a sua mente, entendendo que você tem virtudes, capacidades, você é uma pessoa única, sua digital é única, tem coisas que só você vai conseguir realizar e mais ninguém nesse mundo vai. Por quê? Porque você nasceu com um propósito e por um propósito. Então, de repente, você foi um erro, né, na vida dos seus pais. Muitas vezes, né, a maioria, eu estava fazendo uma análise hoje, na maioria dos casos, né, todo mundo hoje, praticamente, passou por um erro.
Um erro de quem? Não é nosso, é o erro dos nossos pais. Por exemplo, uma gravidez indesejada, uma gravidez fora do casamento, uma gravidez por conta de um erro de adultério, entende? E nós carregamos essa culpa, nós carregamos essa dor que nós não pedimos, eles fizeram, eles erraram, mas nós carregamos, entende? Mas eu quero dizer para você uma coisa, preste atenção nisso aqui. Independente do erro das pessoas, independente do erro dos seus pais, você foi gerado por um propósito. Independente do erro dos seus pais, você foi gerado porque Deus quer resolver alguma coisa neste tempo. E só você pode resolver. Você tem a chave que vai libertar muita gente. Você tem o poder que vai direcionar muitas pessoas. Dentro de você existe um poder, uma energia que talvez você não conheça ainda, mas que ela será manifestada no tempo certo, no despertar da sua consciência. E você vai começar a ressignificar muitas coisas dentro de você. Então, a partir desse momento que você se entende, a partir desse momento que você se enxerga e começa a liberar o erro das pessoas e tirando esse lixo de cima de você, a sua vida começa agora a avançar. E você começa a vibrar. E você começa agora a atrair coisas positivas. E você começa agora a atrair para a sua vida pessoas que vibram como você, ou pessoas que você tem o poder de fazer elas vibrarem como você. Então, a gente precisa entender que nós não estamos aqui por conta de um erro dos nossos pais. Nós estamos aqui porque existe um propósito. Mas aí você se bloqueia. Mas aí você se impede de viver. Mas aí você muitas vezes se acha feia, se acha incapaz, né? Você se acha uma pessoa zero à esquerda e você não é. Você tem poder, você tem energia, você tem unção, você tem graça, você tem dons e talentos que Deus derramou sobre você no dia do seu nascimento. Então você precisa entender isso. Então, o que é que você está esperando o céu liberar sobre a sua vida? Já foi liberado. Só que você tem medo de viver. Que área da sua vida você trava porque no fundo acha que não merece? Que bênção você pediu, mas emocionalmente não suportaria? Precisa analisar essas coisas, entende? Então, você precisa se permitir. Então, qual permissão você precisa dar a partir de hoje? Qual permissão? Exemplo, eu me permito prosperar. Eu me permito ser feliz. Eu me permito amar e ser amado. Eu me permito ocupar o meu lugar. De repente, um lugar de destaque. De repente, uma profissão de destaque. Enfim, você tem que se permitir ocupar o seu lugar de acordo com a sua capacidade de execução. Você é bom em uma área, se permita. Você tem capacidade de exercer, se permita. Né? Então você precisa refletir. E você precisa anotar essas coisas para que você possa começar a se conhecer. Isso aqui é um assunto básico, né? Sobre esse tema permissão, que ela é muito profundo. Né? A gente consegue tratar muito bem esse tema, sendo que ele é muito profundo e muitas pessoas não conseguem compreender. Então, todo problema
está lá atrás, não está no hoje. Né? Todo problema está na falta de perdão. Todo problema está na falta de aceitação. Todo problema está na falta de entender quem é você. Todo problema está naquela dor que você sente, porque você não se perdoa. Então, enquanto você não tratar isso em você, você pode fazer mentoria, você pode fazer cursos, você pode ter os melhores professores do mundo e nada vai acontecer. Você vai construir sobre a areia. E quando vier os dias maus, tudo irá ruir. Então a gente precisa entender que para iniciar uma vida, para iniciar uma jornada, a gente precisa estar sarado. O que é que eu entendo? Que nada acontece por um acaso. Que todas as coisas elas contribuem para o nosso bem. Então, se você chegou até aqui, se você faz parte desse grupo, é porque Deus quer despertar algo em você. Talvez você já ouviu outras pessoas falando a respeito disso. Eu estou aqui só dando uma pincelada sobre esse tema. Talvez você já ouviu esse tema muito mais profundo. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, muita coisa vai despertar em você. Então você precisa compreender, você precisa entender que o sistema aqui está onde? Dentro de você. Não adianta o céu liberar se você não está pronto. Não adianta. Você orar, ora, mas você não está preparado. Você precisa se liberar primeiro. E dizer assim, olha, agora eu estou pronto para viver algo maior na minha vida. Agora eu estou pronto para viver algo extraordinário na minha vida. Agora eu estou livre dessas amarras, livre dos medos, livre dos traumas. Deixa eu te falar uma coisa, sentir medo é saudável, é natural. O medo não pode travar você. Você sentir ansiedade é natural. Você não pode morrer de ansiedade. A ansiedade é natural por quê? Porque faz parte do ser humano. Você está ali ansioso para que algo chegue. Aí dá aquele friozinho na barriga, às vezes, né, alguns sentem até tontura e tal, mas passa. Porque é só daquele momento. Você não pode viver em ansiedade. É uma outra história. Entende? Você procrastinar um pouco para pensar não é ruim, é saudável. Tudo tem um equilíbrio. Porque que acontece? Às vezes as pessoas elas são inconsequentes. Elas, eu vou agir de todo jeito, eu vou fazer e tal. Faz, quebra a cara. E aí, como é que fica depois? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. O que eu estou falando aqui não é para você sair feito um louco, uma maluca por aí, chutando o pau da barraca, fazendo de qualquer jeito. Não, tudo se faz de forma estruturada, de forma organizada, analisada, pronto ou pronta para evolução. Então a gente precisa olhar dessa maneira, senão a gente vai entrar aqui na emoção e vai começar aí. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o que. É por isso que muitos param. Porque quando eles se deparam com um caminho, eles vão dizer assim, oxe, vou passar por isso não. Ó, não vou subir essa montanha não, eu não vou escalar isso aqui não. Por quê? Porque o caminho muitas vezes é árduo. Então, você tem que olhar e analisar e saber, isso faz parte do meu propósito? Isso faz parte da minha vida? Isso faz parte? É isso que eu quero para mim realmente? Então agora eu vou, sangue nos olhos, vou lá e vou fazer. Curado, libertado, liberado, tanto na terra quanto nos céus. E eu quero fechar com esse versículo aqui, ó, que é um versículo muito chave que ele me veio agora aqui à memória, que vai dizer assim, olha, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. O que é ligado no céu está ligado na terra. Ligação, conexão. Eles precisam estar juntos.
Se você conectar com o céu, algo vai acontecer na terra. Se o céu conectar com a terra, algo vai acontecer aqui também. Então você precisa estar conectado. Você precisa estar curado. Ou seja, Senhor, estou curado. Eu me permito viver. Eu quero viver. O que é que eu preciso fazer? Me conectei com o céu. O céu vai te levar para a condução. Que condução é essa? Problema, luta, dificuldade, choro, solidão. Aí você vai dizer assim, poxa, acho que eu nasci para sofrer. Dá certo para mim. Aí começa o mimimi. Não, você não quer aquilo, você não está pedindo por algo. O preço para conquistar algo é isso aqui, o caminho é esse aqui. Então não olhe para a sua dor como um castigo. Olhe para a sua dor como uma forma de preparação, como nós vimos aqui na aula passada, falando sobre portal. Então, quando você está subindo de nível, quando o céu quer liberar alguma coisa sobre a sua vida, ele precisa te jogar lá para baixo. E é aqui que você começa agora a liberar a sua permissão. Eu permito ser quebrado. Eu permito ser amassado. Pô, a vida me jogou para baixo, mas eu vou me levantar. Pô, a dificuldade vem, mas eu vou superar essa dificuldade. Me deixaram só, mas eu continuo seguindo. Poxa, me entristeceram, mas eu continuo firme no meu propósito. Ou seja, eu quero, eu vou conseguir. Eu estou me permitindo viver. O que acontece? A bênção vem e te encontra. E aí você começa agora a viver uma vida de abundância. Então eu preciso entender que a permissão não é só uma permissão na psicologia, na cabeça. É uma metamorfose, uma transformação de mente. Eu preciso transformar a minha mente para que eu possa viver algo extraordinário. Quando eu começo a ter uma transformação de mente, o que é que vai acontecer? Os céus se abrem, a bênção vem e eu começo a viver o meu propósito. E tudo vai acontecer como tem que acontecer. Beleza? Então a gente fica por aqui. Só uma introdução desse assunto que é tão poderoso, né? Um assunto que é pesado, você precisa de um tempo maior para desenvolver ele. Uma aula só para trabalhar com permissão não é muito suficiente, né? A gente precisa abordar de uma forma mais profunda, mas dá para trazer luz para as nossas sombras, né? Dá para trazer luz para aquilo que nós precisamos ser transformados. E que você continue aí firme nesse propósito, porque eu tenho certeza que quando a gente passar por esse processo aqui, alguma coisa mudou em você. E eu tenho certeza que você vai relatar para a gente aqui, poxa, que bacana, eu passei por essa mentoria, por essas reuniões aí, e eu tive algo que foi transformado na minha vida. Isso aqui não é a promessa de uma vida perfeita. A gente nunca traz essa promessa, ninguém consegue trazer a perfeição para ninguém, né? Mas a gente pode trazer um alívio para a sua dor. A gente pode trazer um alívio, né, para você deixar esse fardo para trás e viver o seu propósito. Esse é o propósito dessas reuniões aqui. Despertar você para viver o seu propósito. Entende? Então, valorize esse tempo. Né? Se você tem alguém que precisa ouvir essas mensagens, vai lá no YouTube, tem essas aulas aqui, manda para ela. Eu coloquei o link lá no grupo. Aproveita, segue, dá essa força aí para a gente também. Né? A gente está iniciando o canal agora, né? Exclusivo só para esses temas assim. Então, vai lá, compartilha com alguém, ajuda. Então, de repente você fala assim, essa aula não mexeu comigo não. Mas se você pegar e caminhar para alguém, pode mexer na vida dela. E aí você foi instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Então vai lá, compartilha, né? Ajuda o canal a crescer também, né? E você começa a viver o seu propósito ajudando outras pessoas.